Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso Master N8N. Atuo mais de 5 anos com dados. Se você ainda não conhece a N8N, pode ser que esteja perdendo uma grande novidade aí no mercado de trabalho, sobretudo pela sua facilidade de manusear e também se destacar aí no mercado, se destacar aí na sua consultoria e vender essas automações, não somente coisas relacionadas à automação, mas também uma mudança dentro de um case, né, dentro de uma empresa, de um ecossistema, para alavancar os negócios. O N2N é uma plataforma de automação digital que facilita a criação, teste e implantação de soluções de IA com pouquíssimo ou nenhum código. Com sua interface fácil, né, de arrastar e soltar, você monta agentes de IA em minutos ou horas, não em semanas ou meses. É claro, abrindo um parênteses aqui, quando consideramos levantamento de requisitos, documentação, entendimento da demanda, o projeto pode durar dias ou até meses. Quando eu falo isso, eu estou falando de um sistema operacional de IA, onde você cria um banco de dados, você cria o fluxo, você cria ali a parte visual também. Então, você vende um sistema operacional completo para a pessoa. E, claro, a base de tudo com levantamento de requisitos, documentação, desenho do protótipo, e tudo mais, diagrama, etc. Então, você vende um sistema operacional, você não vende um fluxo para a pessoa. E o N8N é a plataforma do momento, que todo mundo tem falado aí, se você for no LinkedIn, nesses grupos fechados de tecnologia, todo mundo menciona o N8N pela fácil usabilidade. E se você for ali no Google Trends, né, pesquisar o N2N, ele vai estar disparado na frente de outras concorrentes, que é a Make.com e a Zapier. Se você ainda não conhece a Make ou a Zapier, são ferramentas parecidas com o N2N, mas o N2N ele custa menos e cresce conforme sua necessidade. E se você analisar ali, você vê que ele está disparado na frente das demais. E hoje em dia, a maioria das pessoas estão migrando para o N8N pelo fato de ser barato, escalável e eficiente. E por que o N8N? Porque ele é fácil de instalar e rodar, capacidades de IA suporta muito, e por causa dos triggers, ou seja, os gatilhos flexíveis que ele acaba proporcionando. O que importa dentro do N8N, e eu quero que você anota isso, é que sua automação e esses fluxos de trabalho resolvam problemas de negócio. Não adianta você só ir lá fazer um fluxo ali no N8N que não vai resolver nada. Entenda isso e anota. Desenvolver o agente, ou seja, ali dentro do N8N, representa apenas 30% do seu esforço. O grosso do trabalho está em implantá-lo, mantê-lo funcionando e acompanhar as constantes atualizações de API. A API, ela a- tem um processo de atualização, e isso acaba derrubando muito fluxo, e muitas pessoas não entendem porque o fluxo dela foi derrubado sua automação, por causa de atualizações de API. Portanto, as empresas não compram agentes de IA, elas querem resultados. Se você não mostrar claramente como seu agente gera ou economiza dinheiro, não há projetos de automação que vai resistir, vai fazer com que você cresça aí, na sua carreira. O ROI para a empresa é o que importa. As ferramentas técnicas estão cada vez mais acessíveis, mas identificar quais nuances, quais desafios de negócios vale a pena resolver tornou-se a parte mais complexa de todo o processo. Então, o que é mais complexo no processo é você descobrir, identificar o que vale a pena resolver. Não é só ir lá criar, não, vou fazer isso, não. O que que eu vou resolver? E boas práticas de projeto de construção de agente de IA que você deve levar em consideração primeiro, levantamento de requisitos funcionais e de negócio. O segundo ponto é documentação técnica e de processo. E o terceiro, desenho de protótipos e fluxo de conversa. E o quarto ponto é implementação iterativa. E o quinto, teste de usabilidade e validação com stakeholders. Então veja bem a escadinha. Primeiro você vai fazer um levantamento de requisito, depois você faz uma documentação desse processo, desse levantamento, depois você desenha um protótipo e fluxo ali num diagrama, depois você faz uma implementação iterativa e depois você vai fazer um teste de usabilidade e validação ou uma homologação com stakeholders. A automação, ela não é só para otimizar tempo. Ela é, sobretudo, redução de custo. Ou seja, a empresa quer caixa, ela quer retorno sobre esse investimento. E grava isso na sua parede. Empresas não compram fluxo de N8N, empresas não compram gente de N8N. Empresas compram soluções pensando no ROI, no fluxo de caixa. E para criar seus próprios fluxos de trabalho,
Você deve começar a entender os elementos básicos do N8N. Se você não fizer isso, você vai acabar baixando um monte de fluxo aí no YouTube e vai implementar dentro de onde você está e não vai resolver nada, porque cada empresa tem problemas diferentes e não existe um fluxo único que sirva para todos. Por isso, aprenda os fundamentos, caso contrário, será difícil você montar suas automações no N8N. E entenda isso, cada empresa tem problemas diferentes, cada empresa tem seu fluxo único. O que você baixou no YouTube, que aí a pessoa disponibilizou, talvez não vai servir onde você está. Por isso você tem que entender os fundamentos e construir do zero. Esse é o ponto. Para isso você faz um levantamento de requisitos, senta com a pessoa da área, documenta e aí você vai criando o seu protótipo, né? A sua automação. Mas o que você deve levar em consideração é isso. O que seu agente vai fazer? Resolve algum problema? Automatiza o negócio? Reduz o custo? Aumenta o ROI? O que você vai resolver? Então, eu estou aqui para guiar você. Nessa primeira aula, nós vamos ver cada peça do N8N, passo a passo. Com esse conhecimento em mãos, eu tenho certeza que você será capaz de criar qualquer automação que imaginar para o seu negócio, sobretudo entender o que sua empresa quer. Mas antes de tudo, vale a pena perguntar: por que usar o N8N? Simples. Para automatizar, redução de custos, tarefas do dia a dia e, sobretudo, o que vai mudar o business, que vai mudar o negócio. E para isso precisamos saber o que é automação. E aqui eu trouxe uma explicação, a gente vai entrar dentro desse slide aqui. Primeiro ponto. O que é automação? Automação é programar o sistema para executar sozinho tarefas repetitivas. Por exemplo, mover dados de uma ponta a outra, sem você precisar ficar intervindo. Então, seria um processo onde você faz aquele trabalho repetitivo, você vai lá e automatiza. Claro, isso é um dos escopos, isso é uma das finalidades. Tem muito mais que você pode fazer com N8N. Então, esse é um dos principais. N8N, automação relacionada a isso, tá? Então vamos entrar aqui a fundo. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender, tá? Como que funciona. Você já sabe que é o N8N, que é uma plataforma que ajuda a criar, rodar automações de agentes de IA, sem você precisar programar. E agora a automação é só o conjunto de passos pré-definidos que vai fazer os dados irem de um lugar para outro sozinhos. Ações pré-determinadas são passos, vamos dizer assim, combinados com antecedência, que sempre acontecem quando a automação é disparada, garantindo que os seus dados saiam de um lugar e cheguem a outro de forma previsível. E aqui a gente tem um exemplo, no caso no N8N, você cria ali, né, um trigger formulário, ele vai disparar, e aí ele roda, né, no caso, ele toma o ramo da decisão, que tipo de empresa? Um exemplo, aqui é um exemplo de automação, tá? Imagine esse formulário, tá? Aqui na internet, que pede nome e dados da empresa, e queremos automatizar isso. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem esse formulário e a gente quer automatizar. No caso aqui, se não houver o nome da empresa, no caso, que tipo de empresa, qual o tamanho da empresa que a gente está querendo buscar, se não houver o nome da empresa, nós descartamos o envio. Ele vem para cá, ele dispara, ele faz essa análise, né, esse um processo de filtro. Que tipo de empresa? Aí ele traz aqui as especificações, né? Se não houver nome da empresa, nós vamos descartar o envio. E aí ele vai ignorar. Se a empresa for de menor potencial, nós colocamos ela numa série de e-mails automáticos, ou seja, menor potencial, incluir no fluxo de disparo de e-mails. Se ela for de alto potencial, nós vamos registrar seus dados numa planilha do Google, perfeito? E se essa empresa for uma empresa que bate com o nosso perfil ideal de cliente, o ICP, avisamos na hora por WhatsApp. Então, o que acontece? Formulário, disparou, ele faz joga para cá, isso aqui nós vamos criar as condições, o ramo de decisão, que tipo de empresa, e aí ele vem para cá. Se a empresa não for, se não ver o nome da empresa e tudo mais, a gente vai ignorar. Se ela for de menor potencial, a gente inclui no fluxo de disparo de e-mails. Se ela for de alto valor, a gente vai registrar em planilhas de leads qualificados. E se ela for o ICP, perfil do cliente ideal,
nós vamos acionar o gerente de conta para o contato prioritário, ou seja, a gente vai procurar o WhatsApp dele, ele vai disparar para o WhatsApp, né, e avisamos na hora no WhatsApp a pessoa, perfeito? Então esse é um exemplo de automação. Regras definidas que, ao receber as informações, mandam os dados para o lugar certo sem você precisar fazer nada. Ele vai fazer tudo para você. E agora sabemos como nossas regras funcionam e o que vão fazer, o próximo passo é mover esses dados para onde precisam ir. Primeiro identificamos o tipo da empresa, de cada envio, depois, com base nesse critério, encaminhamos essas informações para o módulo ou aplicativo certo na nossa automação. Em resumo, essa automação é usar um programa para fazer sozinho aquilo que você faz manualmente de forma sempre igual. Então, sem automação, uma pessoa teria que olhar cada empresa e decidir se ela é de alto valor, médio valor ou encaixar no nosso perfil ideal, que é o ICP. Com automação, esse trabalho ele é feito automaticamente, o que torna tudo mais rápido, eficiente e barato, o que vai otimizar seu tempo. Aí vai trazer um ponto, né, um ponto muito fácil, e tem muitas outras questões envolvidas, mas o principal é sempre pensando no ROI e no fluxo de caixa. Então aqui, nessa automação, a gente economizaria o tempo. Você não precisava ficar pesquisando sobre a empresa, se ela é de menor valor, se ela é de menor potencial, se ela é de alto valor, se ela é o perfil de cliente ideal. Não, você cria um fluxo, você cria uma automação do N8N e ele vai fazer todo esse processo para você. Ele dispara, ele faz as condições, e aí ele vai para cada, vamos dizer assim, cada bloco, como se fosse, né, cada caixinha. E aí ele vai, se essa empresa a gente não tem nome, não tem nada, a gente ignora. Se é uma empresa de menor potencial, a gente inclui no fluxo de e-mails de disparo. Se é de alto valor, a gente registra em planilhas de leads qualificado, e aí por diante, tá? E aqui a gente tem os componentes principais. Qual que é os nossos componentes principais aqui? A gente tem os triggers, que seria mais ou menos relacionado a isso aqui, ao formulário. O que que é o triggers? É tiro de largada, que dispara aí para a sua automação. Depois a gente tem um manual que você executa quando quiser, ou seja, iniciado por você. Depois a gente tem um agendado, a cada minuto a checagem continua, a cada hora, todos os dias 9 horas, segunda a sexta às 17 horas, você faz esse agendamento. Seria mais ou menos isso daqui, a gente colocaria aqui para ele ou dar o tiro de largada, ou a gente colocaria manual, que você mesmo executa, ou você colocaria para agendar e ele assim fazer o disparo e fazer a análise dessas empresas e assim trazer para a gente os leads. E a gente tem um instantâneo, né, que ele dispara automaticamente no exato momento em que um evento acontece. Isso tem muito relacionado à webhook, né? É recado automático enviado de um app a outro assim que um evento acontece, tá? Assim que um evento acontece, ele recebe uma requisição de HTTP de outro sistema. E a gente tem um campo atualizado que detecta quando um valor muda em uma planilha, CRM ou banco de dados. E a gente tem um formulário de envio, que aciona assim que preenche e envia um formulário online. Então, o que acontece? Agora que você sabe por que usar automação, aí você tem essas opções dentro do N8N. Ele é feito de peças básicas, e a primeira é o trigger, que a gente mencionou aqui, que é o gatilho. Aí você pensa num tiro de largada, uma corrida, quando o tiro acontece, todos saem correndo. Aí a gente tem o N8N, que é o gatilho, né, que faz a mesma coisa assim que ele aciona, todas as automações começam a funcionar. E aí tem esses três tipos de gatilho: o manual, você dispara quando quiser. A gente tem um agendado, a cada minuto, hora, dia ou horário definido, e tem um instantâneo, que chama automação assim que chega um evento, como um formulário enviado, como a gente mostrou no exemplo aqui, ou uma nova linha na planilha. É perfeito para dados que não podem esperar. E aí a gente tem um filtro, que permite bloquear certos tipos de dados de seguirem para o próximo passo. Então seria mais ou menos como essa automação. A gente faz um bloqueio, coloca um filtro, fala, ó, a gente não quer que prossiga quando estiver essa condição. Então ele faz esse bloqueio de certos tipos de dados seguirem. Então basicamente o filtro é um segundo bloco, ele funciona como um funil, deixando passar só os dados que você escolheu e bloqueando o resto. Então você vai usar filtros sempre em suas automações, isso é fato. E o terceiro bloco, a gente tem um aplicativos, né? Que é o Google Sheets, aqui a gente tem o Gmail, tem o WhatsApp. O que
acontece aqui nesse aplicativo? Esse é o terceiro bloco que você vai usar como exemplo, o Notion, o Google Drive, o Whats, mas você não basta escolher apenas o aplicativo. Esse é um ponto que você deve prestar atenção. Você precisa dizer o que ele deve fazer. Não basta só você escolher Google Sheets, você tem que dizer o que esse aplicativo deve fazer. E aí entram as ações, que está relacionado, né, ao quarto bloco, que seriam Google Sheets, podemos adicionar, modificar ou remover linhas. No WhatsApp a gente pode enviar mensagem, no Note podemos criar ou apagar página. Então seria muito relacionado a isso. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem melhor. As ações que você pode fazer com que ele faça no aplicativo, né? No Google Sheets você pode atualizar uma linha, você pode adicionar ou remover linha, obter planilha. No Gmail você pode disparar para enviar e-mail. No WhatsApp enviar mensagem, enviar arquivo e aí etc. Pode fazer muitas outras coisas também. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que eu criei aqui para você entender o trigger. Ele dispara. Quando ele dispara, ele faz todo esse processamento, né, que a gente mencionou. E aí ele vem aqui com as condições. Eu quero fazer o quê? Classificar, filtrar, formatar, transformar ou segmentar. Aí você quer que ele tome uma ação relacionada entre essas 5 opções, quando for alguma coisa que você colocou para ele fazer, né, uma condição, aí ele toma uma ação e dentro dessa ação ele pode atualizar, dentro dessas ações aqui, ele dispara para a ação, né, dentro dessa caixa, desse fluxo aqui, ele vai tomar uma ação de atualizar, excluir, obter ou enviar. Então seria mais ou menos esse o processo que ele tomaria. Então, antes de você começar a desenhar tudo isso no N8N, é bom que você faça um mapa, um A-frame, um esboço, escreva ou desenhe cada passo, né? Cada passo que você quer, onde ele vai agir, onde ele vai tomar uma ação. E para saber exatamente o que você precisa construir, você vai aprender isso aqui também, tá? Então, repetindo, boas práticas de projeto de agente de IA que você deve levar em consideração. Isso é o principal, é o cerne de todo o seu desenvolvimento. Levantamento de requisitos, funcionais de negócio, documentação técnica de processo, desenho de protótipo e fluxo de conversas, implementação interativa e validação, homologação. No N8N, então, representa somente 30% de todo o escopo de um projeto. Você entendeu como que vai muito mais além do que somente jogar fluxo para lá, fluxo para cá, caixinha para lá, caixinha para cá? Não, vai muito mais além do que isso. O N2N, ele representa somente 30% de um projeto. O outro 70% é comunicação, é resolver problemas de negócio, é entender as dores da empresa. Aí você faz todo esse processo e dentro disso você acaba não somente vendendo um fluxo do N8N, você vende também um sistema operacional para a pessoa, desde um banco de dados, desde o fluxo e desde também do front-end ali para a pessoa utilizar. Então defina cada passo antecipadamente, assim ao entrar no N8N, você já saberá o que fazer se encarar uma tela em branco e ficar perdido ali. Então antes de você entrar no N8N, faça o desenho, faça tudo certinho, que assim quando você chegar ali você já sabe o que você deve fazer. E aí facilita demais a sua vida. Muito obrigado. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos abordar sobre APIs e webhooks. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, vou estar respondendo. E nos vemos na próxima aula.